Soteriologia, o estudo da salvação, será o primeiro assunto da Teologia Sistemática 4. E eu passei para vocês a apostila, nós podemos ver aqui a introdução da Teologia Sistemática, que diz: o curso Teologia Sistemática 4 abrange a soteriologia e a eclesiologia, que eclesiologia é o estudo da igreja. Então o foco do estudo será a salvação e a igreja neotestamentária. Então, dividindo essa primeira metade, pelo menos o mês de novembro, provavelmente entrando em dezembro também, nós vamos ver a soteriologia. E há muito que eu posso dizer, mas tem coisas que têm a ver com a salvação que se encontram em cristiologia e outras matérias. Então, meu alvo é algo mais específico. Eu quero ver mais os detalhes da morte de Jesus na questão da nossa salvação. Como ele trouxe a salvação para nós. Se vocês quiserem fazer as atividades para o curso, tem um livro de teologia. E eu já mostrei para vocês, mas é o manual de teologia Moody por Paul Enns, e vocês podem ler essas páginas, também estarem presentes nas aulas, e qualquer prova, qualquer coisa que eu preparo, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, e eu ajudo vocês com isso. Só para relembrar, vamos voltar à ideia da teologia sistemática, porque recentemente a gente estava estudando outras coisas. Quando você ouve o título Teologia Sistemática, isso pode parecer algo tão grande, tipo de alguém muito intelectual, um estudioso e profundo. Você pensa, nossa, mas por que eu estou aqui? Mas não é tão assim. Cada pessoa aqui, hoje à noite, já tem sua teologia sistemática na sua cabeça. Por exemplo, vamos dizer que eu chamo o Rubens para frente. Não vou chamar, mas vamos imaginar. Ele senta aqui comigo. Ele nunca estudou num seminário ou no Instituto Bíblico, se eu não me engano, certo? Essa é a sua primeira vez no Instituto Bíblico, certo? Ok, nunca estudou. Porém, eu posso ir para Rubens e falar: Rubens, o que o senhor entende sobre Deus? Explica para mim o que o senhor entende sobre a pessoa de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele como Criador, como Senhor, como... sei lá, ele que vai explicar. E Rubens, não tendo todo o conhecimento, mas o conhecimento dele, ele vai começar a falar certas coisas para mim. E o que ele fala é o que ele entende, e o que ele entende é a teologia sistemática dele, ou o sistema de doutrina teológica na cabeça dele. Eu posso chamar a Vera, e provavelmente Vera vai fazer muita coisa parecida e até igual, mas talvez por causa do conhecimento dela, ela fale algo que ele não fala. Então vai ter uma diferença aqui ou ali. O alvo de um curso sobre teologia sistemática é voltar para a Escritura e desenvolver um sistema de crenças que vem diretamente da palavra de Deus. Daí, quando alguém faz a pergunta: quem é Deus? Quem é Jesus? O que é ou quem é o Espírito Santo de Deus? Porque pessoas têm dúvidas sobre isso, e ele é uma pessoa da Trindade. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Daí você pode usar a Bíblia para explicar quem é Deus, quem é o Filho dele, quem é o Espírito dele, o que é a igreja. E com esse curso, começando hoje à noite, nós vamos começar com a soteriologia. A soteriologia, o estudo da salvação, você vai poder entender de uma forma bem mais profunda exatamente o que é que Deus fez para nos salvar.
e você pega uma ideia com o versículo que apoia aquela ideia, e quando alguém faz pergunta, você tem o versículo com a ideia e você fala, é o seguinte. E você não precisa viver dentro dos achismos comuns da sociedade. E existe muito isso. Muito. E eu não quero ser assim. Eu acho que muita pessoa não tem a certeza da salvação, porque a teologia sistemática da pessoa na cabeça é somente um conjunto de achismos. E a pessoa não consegue, com autoridade, falar, assim diz o Senhor. E é para a igreja dizer, assim diz o Senhor, porque nós somos a luz do mundo. Nós não somos simplesmente os leigos do mundo, mas a luz, nós precisamos entender o que é que Deus revelou para nós na palavra dele. Então, introdução à teologia sistemática. O termo teologia sistemática é derivado do grego teo, que vem da palavra theos, ou como a gente fala no português, Deus, e ologia, que é da palavra logos, ou discurso, e sistemática, da palavra sunistano, que quer dizer organizar. Então, significa a organização das palavras sobre Deus. O uso comum do termo abrange mais do que a doutrina de Deus, porque inclui toda a doutrina bíblica, incluindo, por exemplo, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a igreja, entre outras coisas. Há duas abordagens para a teologia sistemática. Número 1, usar somente a Bíblia. E número 2, usar a Bíblia e informação à parte da Bíblia. O nosso alvo é ver principalmente o que a Bíblia diz. Então eu posso lidar com outras coisas, mas eu aprendi anos atrás, o foco do crente tem que ser a Bíblia. E existem muitas seitas e confusões entre as igrejas, porque as pessoas não estão passando tempo na Bíblia. Estão passando tempo com documentos antigos, discussões entre os teólogos, ou seguindo algum profeta moderno, ou uma revelação de um anjo, algo assim. E muitas vezes, quando você compara estas coisas com a própria Bíblia, há uma diferença. E eu não quero ser assim, eu não quero que vocês sejam assim, eu quero que nós tenhamos um entendimento bem claro da Bíblia e de todas as coisas, especialmente sobre a salvação. Então agora vamos considerar a soteriologia aqui na apostila. O parágrafo de introdução começa assim: a humanidade se perdeu em Adão, o primeiro homem, e a consequência sendo a morte. Ok? Então, a palavra humanidade não se encontra nas Escrituras. Nas Escrituras, a palavra usada é o homem. O homem. Ou às vezes os homens. Hoje em dia há uma ênfase nos dois gêneros e as pessoas falam os homens e as mulheres, ou as pessoas falam a raça humana ou a humanidade. Mas quando a Bíblia usa a palavra o homem, está falando sobre todos nós, homem e mulher. E o homem, ele se perdeu. Logo depois da criação dele, algo aconteceu que não era a vontade de Deus. Há discussões, muitas discussões, sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, alguém não entende a palavra, o termo livre-arbítrio? Alguém não entende? Todo mundo entende? Muito bem. Celina, você entende?
Talvez. A ideia de poder escolher. Por exemplo, eu escolhi vir para cá hoje à noite. Na verdade, quem tem teologia, quem não tem, quem crê em Deus, quem não crê em Deus, todo mundo tem dificuldade em entender o livre-arbítrio. Porque quem crê em Deus e que Ele sabe de tudo, como é que Ele consegue me dar o livre-arbítrio? Porque Ele não sabe tudo que eu vou fazer quando Ele me criou. Ele não sabia. Por outro lado, pessoa que não tem Deus diz que você é só um monte de químicas e de células e etc. Então você é somente o produto de processos naturais. Então os dois lados têm problema com livre-arbítrio. Quanto a mim, vou falar de mim. Eu vejo nas Escrituras, Deus é onisciente e onipresente e onipotente. E Ele é soberano. Nas mesmas Escrituras eu vejo que eu tenho responsabilidade pelas minhas ações e que eu posso escolher fazer coisas boas ou coisas ruins. Eu tenho essa habilidade, eu vejo as duas coisas nas Escrituras. E pessoas querem debater e brigar e tudo, mas eu vejo as duas coisas reveladas na Bíblia. Livre-arbítrio é uma coisa complicada, mas eu vejo ela revelada nas Escrituras. E Deus permitiu o homem escolher fazer o certo ou o errado. E o que o homem escolheu fazer? O errado. E nós estamos vendo os resultados hoje. Quem pretende morrer um dia? Não sei se você pretende. Quem vai morrer um dia? Não é o alvo, né? Eu vou morrer um dia. Não, mas eu vou viver toda a minha vida para morrer. Não é o alvo, mas é o destino. Se Jesus não voltar antes, você vai morrer. Por quê? Você foi criado, é óbvio, para ser mais do que um ser de 70, 80 anos de idade que simplesmente morre. E ao mesmo tempo, você morre. E a Bíblia diz é por causa do pecado. Aqui na apostila diz a consequência do pecado é a morte, mas a Bíblia diz outra coisa, diz a palavra salário. E nós vamos ver isso. Vamos ver algumas passagens. Aqui em Gênesis 2, Deus criou o homem, deu para ele a árvore da vida, para que ele pudesse viver para sempre, ou seja, de uma forma eterna. Mas o homem desobedeceu. A Bíblia diz aqui que havia outra árvore, Gênesis 2:17, que era proibida. E aqui em 2:17, Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que eles comeram porque Adão e Eva não estão mais aqui. Nem os filhos deles, nem os netos deles, nem os bisnetos deles, e toda a descendência até hoje acabou falecendo. É só a gente que tem vida hoje. Então, além de ver que Adão e Eva morreram por causa do pecado, nós estamos vendo que todos nós estamos morrendo. E quando Adão e Eva pecaram, Deus tiraram os dois do jardim, e a árvore da vida estava dentro do jardim. Então Deus separou os dois da vida que Ele usava para sustentá-los. Então eles foram separados no pecado. Aparentemente Deus pensando, os dois agora são contaminados pelo pecado. Comendo da árvore, eles vão viver para sempre como pecadores. E eu não quero isso.
Deus não criou o homem para ser um pecador eterno. Ele criou o homem para ser santo, para trazer glória a Ele. Por causa disso, Deus nos criou na imagem e na semelhança dEle. Mas nós somos pecadores, então nós precisamos morrer. Veja comigo Gênesis capítulo 3. E Adão e Eva cometeram o pecado. E versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então veja que Deus não quer que o homem viva eternamente. Isso depois de pecar. Versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunto para vocês, quantas pessoas tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore proibida? Quantas pessoas? Somente 2. Mas todos nós estamos morrendo. Veja comigo Romanos 3, por favor, Romanos 3, 23. Aqui a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Adão foi criado com a glória de Deus, Eva foi criada com a glória de Deus, podendo trazer glória perfeita para Deus, sendo na semelhança de Deus. Mas agora nós todos somos pecadores, destituídos, estamos da glória de Deus. Veja comigo agora capítulo 5 de Romanos. E note aqui, Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a fonte do meu pecado é o pecado de Adão. E eu morro no meu pecado, porque eu tenho pecado que eu posso dizer herdei de Adão. Então, ainda isso é, como eu falei, irmãos, é muito complicado isso. Ainda que eu tenha, e ainda que vocês tenham livre-arbítrio para hoje decidir vir para o estudo bíblico ou ficar em casa, você não nasceu podendo decidir ser ou não ser pecador. Você já nasceu pecaminoso, já nasceu desse jeito. Ninguém precisava ensinar você a mentir, roubar, falar mal de alguém, usar fofoca, pensar em fornicação, adultério, cometer algo errado, entrar num vício. Essas coisas vêm para nós naturalmente. Nem que todo mundo comete o mesmo pecado, mas não importa o ambiente, não importa a família, não importa a região do mundo, não importa a comida que você come, você, de uma forma ou outra, vai pecar e vai ficar pecando. Você vai ter raiva desnecessária, você vai ter preguiça, você vai ter pensamentos errados contra os outros. Tudo isso é natural porque herdamos o pecado de Adão. E por causa disso, nós nascemos mortos no pecado. Por exemplo, veja comigo Efésios capítulo 2. Diz aqui,
falando da nossa salvação em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, eu acho triste quando eu fico sabendo de uma mãe que perde seu bebê. Eu estava em outra cidade pregando. Eu voltei para a casa de um dos pastores da igreja e a esposa já estava em casa. Ela falou para o marido, ela falou: amor, senta aqui no sofá, senta aqui bem agora. A gente chegou, ele pensou, algo aconteceu. E a filha mais velha deu à luz um filho sem vida. E foi muito triste. Na verdade era uma filha, era para ser a primeira filha, porque já tem 2 meninos, estava esperando uma filha, tudo cor de rosa, e nasceu morta. Quando você vê uma coisa dessa, ou ouve de uma história, é muito triste. Porque a criança não teve chance. Biblicamente, nós nascemos desse jeito, mortos nos nossos pecados. E se alguém não chegar para nos salvar dessa morte, não tem como, nós vamos pecar e nós vamos morrer, nós somos condenados no nosso pecado desse jeito. A Bíblia diz em Romanos 6:23, vocês já sabem, o salário do pecado é a morte. Então, a salvação é o ato de Deus. Veja comigo aqui o livro de Jonas, por favor. Jonas. Antes do livro de Miqueias, no Velho Testamento, tem 4 capítulos, é um livro pequeno. Jonas 2. E essas palavras são importantes. Jonas 2:9. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Essas últimas palavras, essa última sentença de Jonas 2:9 é chave. Do Senhor vem a salvação. Irmãos, há tantas igrejas hoje em dia e muitas pessoas acreditam que a salvação é algo que você tem que procurar. Muitas pessoas falam para mim: pastor, eu estou lutando pela minha salvação. Irmãos, se nós conseguimos lutar para a nossa salvação, para sermos salvos, etc., Jesus não precisava vir e a salvação não é do Senhor. A salvação é de nós. Mas a Bíblia enfaticamente enfatiza, se eu puder falar assim, que nós nascemos mortos, pecaminosos, condenados, sem esperança, sem Deus. E é Deus que tem que entrar na história das nossas vidas, com graça, com a salvação, para nos resgatar da condenação. Não tem jeito sem Deus. A gente não buscava Ele, a gente não procurava o caminho certo, a gente queria fazer as coisas erradas, até inclusive dentro da igreja, achando: não, mas eu estou no lugar certo, Deus está comigo, eu estou buscando a Deus, e a gente não está buscando a Deus. Andamos enganados se Deus não fizer algo. Nós temos esse grande problema. E eu vejo muita religião nas igrejas, muita religião. Religião não salva ninguém, religião atrapalha. A salvação é um ato divino, Deus fazendo algo para nós.
E quando Ele vem para nos salvar, não é meramente do salário do pecado, que é a morte e o inferno, mas é do pecado mesmo. Veja comigo Mateus 1, por favor. Eu faço uma pergunta para vocês: qual é o problema principal do homem? Alguém tem uma resposta? Alguém quer me dizer qual é o problema principal do homem? Alguém quer me falar? Falta de Deus? Amém, amém, eu concordo 100%. Mas Deus não está nas nossas vidas por causa do pecado. É essa a ênfase que eu queria, mas eu não posso discordar do Rubens, porque é isso mesmo. E isso vem por causa do pecado. Veja aqui Mateus 1, 21. Essa profecia para Maria e para José aqui: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Israel queria um salvador de Roma. Eu não quero mais Roma aqui. Tira essa nação da gente. Me salva hoje em dia aqui na América do Sul. Me salva da pobreza. Eu preciso de dinheiro. A teologia da libertação, que é uma falsidade, da prosperidade. Falsidade, tudo isso é enganação. É falsa doutrina. A Bíblia diz que Jesus tem o nome Jesus, que quer dizer Salvador, porque Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Andamos mortos então no pecado. A soteriologia é o estudo das Escrituras para entender como Deus salva o pecador. Entre as várias denominações e seitas, existem muitas teorias e ideias, das quais há muitas heresias bem perigosas. Torna-se essencial voltar às Escrituras para compreender exatamente o que é que Deus nos revelou sobre a nossa salvação. A doutrina da salvação é muito importante porque o pecado desonra a Deus, contamina o homem, separa o homem de Deus e tem consequências eternas de acordo com as Escrituras. Pior ainda, o homem por si só não consegue se salvar. Precisa de Deus porque o problema é maior do que as habilidades do homem. Vai comigo para aquela passagem famosíssima, Efésios 2, por favor. Efésios 2. Aqui em Efésios 2, ele já nos mostrou que estamos mortos nas nossas ofensas e pecados, sem Jesus, sem Deus. E ele fala aqui em versículo 8 de Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras aqui são nossas obras. Então, ele está dizendo aqui, olha, a humanidade não consegue acumular um número bom de obras para Deus dizer: ah, beleza, você não tem mais pecado agora, eu vou trazer você para o meu lugar perfeito, sem pecado, o céu. Não existe isso. Então, nós precisamos compreender que a salvação é a obra de Deus. Eu vou falar isso de novo, vou repetir isso. A salvação é a obra de Deus. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que vocês entendem isso, porque eu sempre prego isso, mas é importantíssimo, porque enquanto que a gente fala a salvação é obra de Deus, tem gente que automaticamente volta para a ideia: não, mas eu preciso lutar, eu preciso fazer isso, aquilo, não quero perder minha salvação. Peraí, calma, a salvação não é você fazendo coisas.
A salvação é divina, a salvação é sobrenatural, o autor da nossa salvação é Deus, é Deus, é Deus. Ele vem para a pessoa, o indivíduo, ele faz uma obra, essa pessoa morta nos pecados, Deus faz uma obra no coração e essa pessoa é salva. Eu sei que é impossível um ser humano no meio do mato que nunca ouviu a pregação da palavra de Deus ser salva. Ela não será salva sem Deus mandar alguém com o evangelho para essa pessoa poder ter fé e ser salva. É impossível. Mas a pessoa está lá no mato se esforçando para fazer o certo segundo a sua consciência. Não importa. A pessoa não tem a salvação. A pessoa não consegue viver sem pecado. A pessoa nasceu morto nos pecados. E essa é a situação que nos leva a estudar a soteriologia, porque quando Jesus veio há 2000 anos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quantos mandamentos ele falou para nós seguirmos para podermos ser salvos? Quantos mandamentos? 20? 10 mandamentos, pastor. Não, tem 613, foi 613. Irmãos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem a história de Jesus. Em lugar nenhum ele falou que por seguir uma lista de mandamentos você será capaz de se salvar. Na verdade, você estuda, ele está pregando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está fazendo milagres, e você está esperando algo enorme crescer e acontecer. O povo começa a falar, Hosana, Hosana, blá, 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 blá. Ele vai se tornar o rei de Israel, e no finzinho dos 4 livros, o que acontece? O povo de Deus mata o Filho de Deus. E se você parar para analisar, mas peraí, o que aconteceu aqui? Era para ele salvar a gente, era para ele ser esse salvador. Ele veio com esse nome Jesus, ele é o Messias, o ungido de Deus. E no fim dos 4 livros, o povo levanta ele numa cruz e mata ele. Isso nem faz sentido. Não faz sentido se a gente achar que a salvação é pelas nossas obras, mas começa a levar a gente a pensar, mas espera aí, Jesus morreu e daí ele ressuscitou, e quando ele voltou para os que acreditavam nele, ele deu uma missão para esse grupo de discípulos, e esse grupo cresceu, e esse grupo pregava Jesus e pregava a morte dele. Esse grupo se gloriava na morte de Jesus, e tem crentes que falam que ficaram felizes que Jesus morreu, mas como assim? Os muçulmanos hoje acham uma loucura ter um Salvador que morreu, mas a gente não. Para nós, a morte de Jesus nos traz a salvação. Para nós, esse fim nos trouxe o nosso novo início. Mas como? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus Cristo precisou morrer? Eu sempre faço essa pergunta, e muita pessoa que já ouviu algumas coisas fala, então ele morreu como nosso exemplo de amor. Eu falo, tudo bem, mas por que ele morreu? Por que ele precisou morrer? A pessoa fala, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. E eu falo, amém, ele morreu mesmo por causa mas por que ele precisou morrer para nos salvar dos nossos pecados? Não seria mais fácil ele simplesmente perdoar como a gente precisa perdoar e levar para o céu? Por que ele precisou morrer?
E daí, quando eu faço esta pergunta, a grande maioria olha para mim e fala: ó, pastor, eu sou muito leigo nas Escrituras. Essa é uma pergunta muito profunda. Eu não sei. Essa aula sobre a soteriologia vai analisar especificamente essa pergunta. Por que ele precisou morrer para trazer a salvação para nós? Como é que uma morte consegue salvar pecadores? E nós precisamos pensar muito bem sobre isso.